Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós vamos pensar sobre o Salmo de número 128. E este Salmo para mim é muito especial porque fala sobre família e quando eu leio esse Salmo ele traz à minha mente o contexto familiar, pais e filhos ao redor da mesa, na cozinha. E eu costumo dizer, quando tenho condições de fazer uso desse Salmo em público, que se eu tivesse a habilidade de desenhar, fazer telas, eu tentaria expressar em tela aquilo que para mim é a beleza desse Salmo. As pessoas reunidas ao redor da mesa, em casa, desfrutando da bênção do Senhor. E o Salmo ele pode ser estudado em duas partes, do verso 1 ao verso 3 e do verso 4 ao verso 6. A primeira parte, os 3 primeiros versos, então, eu aprendo com a palavra de Deus sobre a plenitude espiritual presente e como a bênção de Deus, ela marca o meu hoje e assim me preenche de significado e de esperança e de sentido de vida, não é? E isto tudo acontecendo nesta simplicidade da cozinha, da casa, onde pais e filhos estão reunidos. Eu sei que por força das circunstâncias, as experiências traumáticas deste mundo que jaz no maligno, a influência do pecado em nossa natureza, a morte entrou e trouxe separação, trouxe tantas perdas. Eu sei que o contexto ideal deste salmo nem sempre é experimentado por todos ao mesmo tempo. Dito isto, nós temos o ideal, nós temos o princípio e dentro da vontade de Deus isto deveria acontecer com todos e pela graça do Senhor Deus, pela ação do Espírito Santo isso se torna possível, ainda que muitos de nós experimentem momentos de grandes perdas e dores e afastamentos e alienações. Dito isto, mais uma vez eu afirmo que o Salmo fala sobre uma plenitude espiritual presente, dos versos 1 ao verso 3, um preenchimento de alma que acontece através do relacionamento com Deus. O Salmo também fala deste preenchimento, desta bênção, dessa plenitude que advém de um relacionamento em família e de uma vida produtiva, desta vida que está em harmonia uns com os outros dentro de casa e também com o Senhor Deus, então não somente no relacionamento familiar, como no relacionamento profissional, onde a pessoa está produzindo. E aqui você tem então no Salmos 128, verso 1, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. E assim o Salmo descreve a vida daquele que, diante de Deus, em temor e tremor, vive e experimenta a alegria, a bênção, a provisão e assim segue a vida de uma maneira próspera. E essa prosperidade bíblica é algo definido como a determinação divina. Existe uma prosperidade bíblica e esta prosperidade bíblica ela não exclui adversidades. O problema de uma outra escola que acredita em prosperidade é quando ela afirma que se você está em Cristo, por exemplo, você não sofrerá nenhum tipo de mal porque você é próspero, nenhuma enfermidade, nenhuma perda. E nós sabemos, pelos próprios ensinos do Senhor Jesus Cristo, que este não seria o caso. Mas existe sim uma prosperidade bíblica que nós devemos almejar e desfrutar. A prosperidade bíblica como algo que afeta outros positivamente, não somente algo que afeta a minha vida, mas tão positivo que é que acaba abençoando outros, e esta é a palavra-chave, bem-aventurança, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz
e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Então, neste sentido, o homem que está em Cristo, a mulher que está em Cristo, o jovem, o adolescente, a criança, a família que está em Cristo, experimentam estas realidades de bem-aventurança, o que compõem a bênção e a bem-aventurança do Senhor Deus em suas vidas. No livro de Tiago, no capítulo 3, muito conhecido pelo ensino acerca do uso da língua, eu quero usar o texto a partir do verso 11, diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também pode uma fonte de água salgada, assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, uma pessoa que é de fato bem-aventurada em Cristo, Deus já determinou a bênção dele sobre ela, esta pessoa de fato não poderá reproduzir outra coisa que não seja bênção, que venha abençoar e venha intervir, no melhor sentido da palavra, nas vidas daqueles que a cercam e até mesmo naqueles que estão distantes. Então, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, e assim experimentará uma prosperidade bíblica como algo determinado por Deus, uma prosperidade bíblica como algo que afeta outros, e esta fonte constante de bênção, de bem-aventurança, não só para si mesmo, mas para outros, especialmente para aqueles que estão imediatamente próximos e dependentes dele ou dela. O Salmo 128, dos versos 4 ao verso 6, fala sobre a plenitude espiritual futura. Existe uma plenitude espiritual presente. Bem-aventurado, será assim agora. Você desfrutará do trabalho de suas mãos, relacionamentos positivos, esperança, vida cheia de sentido e significado. Hoje a vida será assim, mas também no futuro. Há uma plenitude espiritual futura aqui descrita. E assim nós vemos esta vida tão cheia da presença do Senhor Deus Trino de Israel e preenchida aqui em alma, preenchimento de alma pela determinação do Senhor na vida daquele que é fiel. O texto fala de todos os dias como sendo influenciado e influenciando outros de maneira inquestionável. Esta é a vida daquele que é bem-aventurado. Ele tem a evidência, ela carrega a evidência da bênção de uma maneira inquestionável e assim serve de testemunho, às vezes sem palavras, da maneira com a qual Deus está abençoando aquela vida. E assim nós temos que esta bênção descrita no Salmo é a bênção do Senhor como algo evidente da parte dele, que, como disse, é inquestionável. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando Deus estampa o selo da aprovação dele sobre alguém, este alguém é abençoado. As pessoas podem até não enxergar, porque tudo isso é de uma natureza espiritual. Não estamos aqui falando só de coisas para esta vida, só coisas do hoje, coisas ligadas à rotina, embora estas estejam incluídas. Mas a bênção de Deus visa o mundo espiritual, envolve o nosso futuro espiritual, e assim deve ser entendida. E o fato é que para o mundo espiritual, e até mesmo para aqueles que deste lado da vida têm discernimento e sabedoria espirituais, entenderão e verão a bênção estampada de Deus na vida de uma pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo. A bênção do Senhor como algo futuro e inclusivo está nesse salmo descrito. Não somente eu quero a bênção para mim, mas esta bênção ela é tão abrangente que inclui outros também para que dela desfrute. E a bênção do Senhor como algo pessoal, direto e experimental.
Por que ela é inquestionável? Porque ela é prática, ela é experimental. Você pode tocar, você pode ver, você pode experimentar e as pessoas podem, direta e indiretamente, desfrutarem daquilo que é a bênção do Senhor sobre a sua vida. O contrário, eu creio, seja verdadeiro também. Quando uma pessoa resolve seguir um caminho maligno, os desdobramentos, as consequências são devastadoras no mundo material, no mundo espiritual, e as pessoas notam quando alguém segue um caminho maligno, um caminho diabólico, que ao invés de semear bênção, semeia discórdia, ódio e aquilo que é diabólico. Sem dúvida alguma, as pessoas entendem isto. E assim como são capazes de identificar a coisa quando é negativa, elas igualmente identificam quando é positivo. Se você considerar de novo o texto de Tiago, no capítulo 5, os versos 10 e os versos 11. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E as coisas acabarão bem deste lado da vida e no porvir. E assim nós temos a certeza de que Deus está no controle e nós experimentaremos a bênção do Senhor. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos de seus filhos. Paz seja sobre Israel. E assim nós temos esta bênção do Senhor como algo evidente da parte dele e inquestionável. A bênção do Senhor como algo futuro e inclusivo. A bênção do Senhor como algo pessoal, direto e experimental. A coisa pode ficar um pouco tensa e difícil por um tempo, assim como foi com outros ao longo da história, e Tiago cita muitos que sofreram, incluindo o próprio Jó, mas espiritualmente, do ponto de vista de uma vida bendita, ele alcançou do Senhor a ajuda, e assim nós encontraremos graça e misericórdia para que a nossa fortuna seja restaurada e restituída. E eu, como disse anteriormente, volto a insistir, uma fortuna, um legado não somente material, mas uma fortuna, um legado espiritual. E eu creio que este salmo é maravilhoso por estas razões, por afirmar aquilo que é tão precioso para nós, a saber, a bênção de Deus, no contexto simples, humilde do relacionamento familiar, que experimenta de maneira prática, direta, a bênção, a provisão do Senhor, e assim é também instrumento de bem-aventurança no mundo que está próximo, no mundo que os cerca. E para este fim, eu oro que o Senhor Deus nos ajude, e gostaria de chamar sua atenção finalmente para as palavras do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em João, no capítulo 17, verso 13, diz: Mas agora vou para o Pai, para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus Cristo prometeu que a alegria completa dele seria do seu povo, e assim nós precisamos dele e da alegria dele para continuarmos. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E assim nós temos que nesta família agora mais especificamente de Cristo, a bênção do Senhor está repousando, e a alegria dele, que é a nossa força,
foi prometida e será o instrumento, o meio através do qual nós prosseguiremos em prosperidade cristocêntrica, abençoada e abençoadora. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Deus abençoe e até a próxima.